Bem-vindos ao canal Gabaritando a Escola. Eu sou Verônica Tomás e esse é o nosso convidado de hoje, o professor Marcelo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. O professor Marcelo é professor de Educação Física e ele vai contar pra gente um pouquinho como ele começou a trajetória dele na educação. Então, eu comecei a atuar na escola há mais ou menos 15 anos, né? Sou formado em licenciatura e bacharelado pela Faculdade Unibam. Atuei nas redes públicas, em algumas redes municipais, redes do estado, né? E hoje eu atuo somente na municipal. Sobre a educação física, a gente sabe que é a matéria predileta dos estudantes, né? Geralmente sim, principalmente os pequenos, né? Agora os adolescentes, eles não estão curtindo muito mais a educação física. Eu lembro que na minha época, a gente gostava muito da educação física, era a aula mais almejada, né? A aula que a gente queria ter o tempo inteiro. Hoje não, hoje os pequenos querem, né? Até, digamos aí, o quarto, quinto ano. No Fundamental 2 ele já não tem mais essa visão, né? Eles não querem fazer educação física no Fundamental 2 ou eles não entendem educação física? Não vamos generalizar, né? Não é que eles não querem. A parte não quer fazer. Por exemplo, as meninas quando ficam adolescentes, elas não querem mais saber de educação física. Por que será que elas não querem mais? Eu acredito por questões estéticas, né? Porque fica suado. Isso, fica suado, passa maquiagem, não quer borrar a maquiagem. E aí elas preferem não fazer educação física. Isso. E os meninos, alguns por questões de telas, né? Eles não têm mais esse estímulo em casa. Então eles acabam optando por não fazer educação física. Mas se for uma coisa que eles gostam, futebol, né? Ou jogar bola, né? Como eles falam. E eles fazem, ou não? Eles fazem, só que a educação física não é só isso, né? Não é só jogar a bola. A educação física tem outras questões aí. Nós ensinamos diversos esportes, ensinamos o aluno a conhecer o próprio corpo. Tem a parte teórica ou só a prática? Tem a parte teórica, com certeza. Mas qual que é a importância da parte teórica, professor? É a parte mais importante da aula. É onde eles vão ter o conhecimento para aplicar na parte prática. Por exemplo, o esporte, como você citou, o futebol. Como que eles vão jogar futebol se eles não sabem as regras, se eles não sabem o que tem que fazer no futebol, passar a bola, quem é goleiro e quem não é? A gente tem que explicar tudo isso antes de iniciar o esporte. Isso vale para os demais esportes também, né? Entendi. Aí eles não têm essa paciência de esperar, fazer primeiro a parte teórica para depois ir para a parte prática. Eles querem só quadro o tempo inteiro, né? Quadra na escola que tem quadra. Verdade. Todas as escolas têm essa infraestrutura de quadra? Não tem. Infelizmente é algo que fica muito a desejar. Ao longo desses anos você passou em várias escolas, né? Sim, muitas escolas. Então é algo que acontece com frequência, de não ter um espaço adequado para fazer a atividade física. Sim, infelizmente, principalmente nas redes municipais, a rede estadual ainda tem, né, uma quadra, às vezes mal cuidada, mas tem. Uhum. Agora, na rede municipal, a maioria das redes municipais deixam muito a desejar. Não temos quadra, aí o espaço que a gente tem é precário, às vezes é um pátio, às vezes é um corredor, às vezes temos que dar aula na nossa própria sala de aula, né? E é um perigo, porque a gente tem cadeiras, mesas, Entendi. Pessoas passando o tempo inteiro. E as escolas que têm quadra, vamos falar assim no ideal, né? As escolas que têm quadra, as quadras estão cobertas, são bem limpinhas, são organizadas, o piso está nivelado? Gostaria de dizer que sim, mas infelizmente não. As poucas escolas que têm quadras cobertas estão com furos na telha, tem vazamento na quadra, por exemplo. De madrugada sempre tem aquela nevozinha ou aquela garoinha. Uhum. Quando a gente chega para dar aula de manhã, a quadra tá molhada. E aí como que você faz? Aí ou tem que esperar secar ou a gente mesmo tem que pegar o rodinho e secar, porque não tem funcionário suficiente para secar a quadra, atender a escola, né? Porque tem o atendimento da escola normal e a educação física rolando. Então, nós mesmos que acabamos secando a quadra. Entendi. Só que, por exemplo, você tem uma carga horária de trabalho fechada, né? Vamos supor, porque a educação física, ela permeia por todas as etapas. Ela pega educação infantil, fundamental 2, ensino médio. Então, você
Vamos supor que você chegou 7 horas da manhã na escola. 7 horas já é a sua primeira aula. Aí você perde tempo de aula organizando o espaço, limpando o espaço para poder... Então, aí o mais prejudicado nessa história é o aluno, né? Porque o tempo que eu deveria estar dando aula, às vezes eu tenho que estar limpando quadra. Não limpando, né? Digamos, secando a quadra. Secando. E material? O material está sempre ali na quadra, fácil de manuseio, de pegar. Igual a lousa, né? Uma sala de aula, o professor regente, ele tem a lousa, ele tem ali as coisas mínimas, básicas para começar a trabalhar. Então, a educação física, como você sai da sala de aula e vai para a quadra, o seu material de trabalho já está lá ou não? Não, normalmente, quando tem, né? Porque muitas redes deixam a desejar também nisso aí. Uhum. A escola tem que usar uma parte da verba para comprar o material, que a própria rede geralmente não fornece. Então, é bem precário o material. Algumas escolas que eu passei, os diretores eles são bem zelosos e cuidadosos, então eles disponibilizam material para a gente. Entendi. Aí o mesmo material que você usa trabalhando no período da manhã, o professor do período da tarde, o professor do período da noite, ele usa também. É assim, é um material para todos. A gente tem que orientar os alunos que aquele material é para ser preservado. Não que se tivesse muito a gente não faria também, mas assim, porque é escasso. Infelizmente o material tem pouca quantidade, pouca variedade. Para o período todo? Não, a gente tem que utilizar, todos os professores utilizam o mesmo material. Ah, tá. Se a escola tem 3 períodos, manhã, tarde e noite utiliza o mesmo material. Aí cabe também a noção dos colegas de trabalho, de deixar organizado para o próximo, para que ele tenha material para trabalhar com as turmas no próximo período. Sim, deveria acontecer, né? Entendi. Tem alguma coisa que você percebe assim, que você fala, todos os dias eu passo por isso e ninguém percebe o que eu tô passando? A educação física é algo tão importante, mas as pessoas às vezes não percebem a importância desse trabalho. Tem alguém assim, as famílias, os colegas de trabalho, os alunos, você acha que as pessoas têm essa noção de que é importante? Então, muitas pessoas não têm importância, não sabem da real importância da educação física. A educação física é uma das matérias mais importantes. Ela trabalha a lateralidade, ela trabalha questões corporais, né? Você conhecer o seu próprio corpo, trabalha diversas coisas, inclusive a parte psicológica. Durante a atividade física a gente libera diversas substâncias, endorfinas, coisas que fazem bem para a nossa parte psicológica também. E além de desenvolver a parte da escrita. Entendi. Que você está trabalhando aqui as habilidades, né, manuais, você acaba, levando... A questão da lateralidade, né, por exemplo. Não da direita para a esquerda, de cima para baixo. Isso, não só a lateralidade, noção espacial. O aluno, para utilizar um caderno, ele precisa ter noção espacial, ele precisa saber onde começar e onde terminar, lateralidade, qual lado que ele vai começar, se é na direita, se é na esquerda. O aluno que ele pratica educação física, ele tem uma noção um pouco melhor, assim, de espaço. Sim, com certeza. Entendi. Você comentou que alguns adolescentes não querem fazer atividade física por conta de telas, por conta de estética. E aí a gente está vendo a quantidade de adolescentes que estão passando por situações emocionais bem severas. Será que se esses adolescentes fizessem o mínimo, que é atividade física, praticar uma atividade física, nem que seja o mínimo, que é 2 vezes por semana, né? Atividade física? Então, recomendado pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, é 150 minutos semanais. Tá, mas na escola, o aluno tem quanto? Na escola, eles têm 2 horas, né? 2 horas a aula? 2 horas a aula, que seriam, depende da rede, 45, 50 minutos. Então, ele tem na escola 100 minutos a aula. Nossa! Então ele já bateria quase a meta dele de atividade física se ele fizesse só aula de educação física. Se ele fizesse 100% da aula de educação física, ele já iria bater parte da meta dele. Parte da meta dele semanal. E aí, isso ia ajudar o emocional do estudante? Ajudaria no emocional, ajudaria hoje no maior problema que a gente tem, né, que é a obesidade. Temos muitas crianças com obesidade, infelizmente, tem que falar isso, mas é a verdade. Então, combateria a obesidade, combateria questões de doenças psicológicas, né? Entendi.
Só fazendo as 2 aulas de educação física 2 vezes por semana já ajudaria muito. As famílias têm noção disso? Então, infelizmente, muitas famílias não têm noção disso. E assim, na verdade, na escola a gente não bate a meta. Então, eles deveriam fazer atividade física em casa ou praticar um esporte. Uhum. Toda criança tem que brincar, né? Tem que brincar, Sim. tem que praticar esporte, tem que fazer atividade física para gastar, né, energia, para ajudar na parte psicológica. Nessa questão de gastar energia, será que os alunos que têm questões de indisciplina envolve essa área aí de gastar energia? Você acha que ajudaria a questão da indisciplina, por exemplo, na sala de aula? Sim, com certeza. Um exemplo, isso é estudo, tá, gente? Alunos que praticam luta, eles têm mais disciplina, porque na luta você tem disciplina. Na escola a gente dá um pouquinho de cada coisa. Então, né, acaba entrando um pouquinho de luta, de esportes, de conhecimento corporal, mas em casa o aluno também deveria ter essa prática em casa, ou para proporcionar para esse aluno algum esporte. Então, ele gastando energia, a indisciplina também melhora. Provavelmente sim. Ele melhoraria um bom nível aí dessa questão de disciplina. Entendi. Então, ó, pessoal, a gente só nesse pedacinho de conversa, a gente já percebeu que a educação física ela é importante para o emocional do estudante, para a questão da indisciplina, para aquele estudante que ele está focado no celular, né? E tem mais algumas coisas que eu gostaria de saber da aula de educação física, né? Mas antes da gente chegar lá, fala uma coisa para mim que tenha te marcado muito nesses anos. Tem alguma coisa, alguma ação que te marcou de forma positiva? Eu já atuei com a EJA também, né? Então os alunos da EJA são pessoas que marcam bastante. Porque você pega pessoas que deixaram de estudar 40 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, e você traz aquela pessoa novamente para a sociedade, né? Ela volta a estudar novamente, ela ganha em diversos aspectos, né? Não só na parte escrita, não só na matemática. No meu exemplo, na parte de educação física, eles têm o conhecimento do próprio corpo, eles aprendem sobre saúde, né? Então, assim, são alunos que, digamos que resgatamos aquelas pessoas que não tiveram oportunidades lá atrás. Então, o que te marcou de forma positiva foi a relação que você percebeu dos alunos da EJA. Isso mesmo. Tá. Mas na EJA, gente, é mesmo, né? A gente não falou sobre isso. A educação infantil, os alunos querem participar, tá? Aquela euforia, aquela festa toda. No Fundamental 1, os alunos querem participar, até o 5º ano, né? Até o 5º ano eles gostam muito. No Fundamental 2, aí já começa né? Alguns participam, outros não, eles querem fazer o que eles acham que eles têm que fazer. E no ensino médio? No ensino médio participa, ou não? Então, no ensino médio, são alunos que já trabalham, né? Grande parte deles. Então, geralmente é à noite. É o mesmo perfil da EJA, mais ou menos. É mais ou menos o mesmo perfil da EJA. Já são quase adultos, né? São adolescentes, mas já estão no nível... Eles têm outras responsabilidades. Isso. Alguns já são pai de família, alguns têm que ajudar em casa, então eles acabam, né? Chegando já cansados. É o mesmo trabalho que é feito com a EJA, né? A EJA a gente funciona da seguinte maneira: tem os adolescentes e tem os idosos. Hoje a EJA é formada do público, né, 40 a mais, né, que é o público que deveria ser da EJA, e adolescentes a partir dos 15 anos eles já podem estar na EJA. Entendi. E o ensino médio é a mesma coisa. Nossa. Eles atendem a partir dos 15 anos. Então você tem alunos de 15 anos numa sala e aluno de 40, 60, 50? De 80. Já cheguei a receber alunos de 80 anos. E como fazer, né? Olha que desafiador. O interessante disso tudo é que os adultos, eles nos ajudam. Eles gostam de fazer as aulas, eles gostam de aprender. O esquema é 40 a mais, né? Isso, eles adoram. Agora o adolescente, geralmente o adolescente que a gente recebe na EJA é o adolescente que não conseguiu, né, se formar lá no regular. Ele vai lá para nós da EJA, só que ele já vem com algumas questões, né? Geralmente eles não querem participar. Entendi. Por N motivos, né? Tá. Tem N motivos para eles não quererem participar.
Mas os adultos, eles querem, eles gostam. Mas aí você tem preferência, então, mesmo se tiver mais idosos, de fazer uma atividade prática, uma atividade de movimento. Porque, assim, a gente sabe que tem muitos professores que estão na EJA, e tem muitos alunos também que eles preferem fazer aquela atividade mais lúdica, tipo uma palavra cruzada, um caça-palavras, uma coisa mais manual, né? Eu sou professor da motricidade, eu gosto de movimento. Então, eu vou dar alguma forma de movimento para aquela pessoa. Fora que aquelas dores todas, né, ajuda. Com certeza. Muitos relatam que tem melhoras em diversas questões. E não só isso, eu acabo estimulando eles a praticar atividades fora, né? Porque ali não vai comportar. Uhum. Então, a parte da educação física na EJA ou no ensino médio tem essa questão também. Entendi. Estimularmos as pessoas a praticarem atividade física, a movimentar o corpo. Legal, legal, muito bacana. Então, vamos aproveitar esse espaço e vamos fazer um convite para aqueles 40 a mais que, por alguma razão, não estudaram, não tiveram oportunidade de estudar. Professor, eu acho que você, melhor do que ninguém, pode fazer esse convite para as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. Porque, além de você pegar o seu certificado, o seu diploma, olha o tanto de coisas que você pode estar melhorando no seu corpo, na sua mente, né? Vamos fazer um convite para essa galera que não estudou, para ela voltar a estudar? Todas as idades, a partir dos 15 anos, quem por algum motivo aí deixou de frequentar a escola, né? Temos a EJA. Diversos municípios ainda tem a EJA, o governo do estado oferta a EJA também. Vem estudar, vem para a EJA. Você lá vai ter uma alimentação saudável, que geralmente é regulada por uma nutricionista. Vai ter professores excelentes, geralmente são professores que vão te atender muito bem. Você vai ter o seu certificado, o seu diploma para você conseguir um emprego melhor, para você prosseguir na sua vida e ter uma questão melhor aí no seu relacionamento pessoal. Né? Bacana, bacana. Fora que se você também tá com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, você tá precisando conviver com outras pessoas, porque a escola é convivência. A escola é você sentar com outras pessoas que pensam da mesma forma, ou que não pensam da mesma forma, mas estão com o mesmo objetivo, que é melhorar de vida, né? E o percurso que a gente tem hoje para melhorar de vida é o estudo. Por mais que a gente veja que outras pessoas têm muito sucesso em relação a redes sociais, em relação a qualquer outra coisa que não seja estudo, essas pessoas, elas são poucas, né? Então, esse espaço, ele vem para mostrar que a escola é importante, né, professor? Com certeza. Assim, né, eu vou falar pela matéria de educação física. Na educação física, você vai ter diversas questões melhoradas aí. Uhum. Né? Então, venham para a escola, tenham um conhecimento maior, pratiquem atividade física, que é o que eu vou proporcionar para vocês, né? Vou te proporcionar o mínimo, o básico lá na escola e vou te orientar a fazer, né, o melhor para o seu corpo. E vocês, famílias? Coloquem aqui nos comentários. Vocês tinham noção do quanto que o professor de educação física trabalha? Né? Isso que a gente falou só uma pincelada, a gente nem falou tudo ainda. Então, passou pela educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, passou pela EJA. Olha só o quanto de coisa só na escola, né? Fora da escola também a gente tem o profissional de educação física envolvido em outras áreas. Sim, o profissional de educação física, digamos que é um leque. Ele abrange a comunidade inteira, a sociedade inteira. Temos professores, né, em academias, temos professores no esporte, né, em clubes, e temos o professor da escola, que é tão importante quanto as demais matérias, as demais disciplinas da escola. E agora vamos falar um pouquinho da escola real, né, professor? A gente tem algumas questões aí que nós falamos e tem outras que nem tanto. Fala para mim uma política pública que você gostaria que fosse reavaliada, né, melhor explorada ou reavaliada, para que melhorasse em relação às aulas de educação física. O que o governo poderia estar fazendo para que essas aulas de educação física elas tivessem a devida importância? Então, hoje trabalhamos com salas cheias, desde lá das criancinhas de 4 anos, né, o jardim,
até o findamento aí, o ensino médio ou a EJA, né? São quantos alunos hoje por sala? Parte de 30 lá na educação infantil. 30 alunos. Isso municipal, né? Isso municipal. O estado, ele passa de 30 na sala de aula. Não, o estado chega a ter 50 alunos em sala de aula. Nossa. Você chega na sala, você não vê os pés dos alunos, de tanta mesa e cadeira que tem ali dentro, tantos alunos que tem ali dentro. Entendi. Tá, agora eu tenho uma dúvida. A gente tem 30 alunos na sala de aula. Vamos falar assim da maioria, né? 30, 35 alunos na sala de aula. Só que a gente está vendo também que a quantidade de alunos com deficiência que antes estavam em escolas especializadas, antes tinham, às vezes, em algumas escolas tinham a sala... Uma rede de apoio. Uma rede de apoio um pouco melhor, tinha uma sala de aula mais especializada para aquela deficiência, né? Por exemplo, eu estudei numa escola que tínhamos uma sala de aula que era para alunos surdos, né? Alunos com deficiência auditiva. E aí era muito legal, porque num momento eles estavam conosco, nós fazíamos a interação com esses alunos, tanto que hoje eu sei um pouquinho de língua de sinais, né? Eu aprendi porque eu estava junto com esses alunos. Tinha ações na escola junto com esses alunos. Então, eu lembro de um projeto que eu participei, professor, em que era canto coral, né? Eu até desculpa falar, mas eu vou liberar esse espaço. A professora desse canto coral era a professora Marília. Hoje nós viramos colega de classe, colega de município, colega de rede. Onde eu encontro ela, assim, é um orgulho. E era muito legal, né? Era uma inclusão que funcionava. Então, os alunos com deficiência, eles não precisavam ficar o tempo todo dentro da sala de aula, eles tinham um espaço para eles, um espaço em que eles desenvolviam aquilo que eles precisavam desenvolver, porque a gente sabe que é um pouquinho diferente do aluno regular, né? Do aluno que não tem nenhuma deficiência. E hoje não. Hoje a gente tem 30, 35 ou até 40 até 50, alunos. Só que as inclusões estão inseridas ali o tempo inteiro. Entendi. Isso não é benéfico nem para um lado nem para o outro lado. Porque os estudantes com deficiência, eles têm as demandas dele, né? E nós não temos a rede de apoios profissionais para nos ajudar naquele momento. Entendi. E assim como eles estão inseridos ali o tempo inteiro da aula, eles acabam perdendo, né, o espaço deles e os demais alunos também. Por exemplo, hoje a escola, ela não é uma escola silenciosa, né? Vamos começar por aí. A escola, ela é um corpo vivo, né? Ela é uma escola que tem barulho, ela é uma escola que tem movimento. Então, vamos supor que o senhor está... Vamos supor não, porque isso acontece. Eu posso falar, a aula de educação física, ela começa na sala de aula. Uhum. E ela termina na sala de aula, mas durante a aula de educação física a gente passa por um espaço da escola praticamente inteiro. Então você pega a turma e leva para um outro espaço. Isso, entro na sala, faço a chamada, tenho o primeiro momento de conversa com eles, passo pelos corredores da escola, onde tem as outras salas, as demais salas. Uhum. Eu tenho que intervir para que os alunos não façam barulho, para não atrapalhar as demais disciplinas que estão dando aula. Tá. Os demais professores, né? Não atrapalhar a aula dos colegas. Passo por secretaria, pela diretoria, até chegar na quadra. E tudo isso com 35 alunos, com 30 alunos, mesmo na educação infantil? No infantil, 30 alunos. Nossa. E as inclusões juntos. E as inclusões, temos a outra questão. As inclusões hoje aumentaram, né? Então nós temos inseridos aí, dentro dessas 30, vamos jogar 4 ou 5 por sala. 4 ou 5 deficiências por Geralmente, sala. 1 ou 2 são laudados, né? Os demais não têm laudo. O que interfere muito, porque os estudantes laudados, eles deveriam ter um apoio, né? Ou a rede municipal, ou a rede estadual, deveriam disponibilizar uma pessoa para auxiliar esses alunos. O que acontece de não ter o profissional de apoio ali o tempo inteiro também. Fora que o profissional de apoio, ele é o quê? Ele é uma pessoa formada? Não, geralmente ele é uma pessoa que não tem a formação ainda. É um estagiário. É um estagiário, é um cuidador. Tem redes que trabalham com cuidadores. Entendi. Tem redes que dão um curso, tem redes que não dão nenhum curso para a pessoa, só simplesmente contratam aquela pessoa, estagiário, contratam ela, jogam ela ali na sala de aula, sem experiência alguma. E se esse estagiário falta, como é que fica?
Tem uma pessoa para substituir? Ou... Geralmente não tem, geralmente o professor que assume essa responsabilidade. A responsabilidade com os 30 alunos. Na verdade, a responsabilidade é do professor o tempo inteiro, né? Famílias, isso é para vocês. O professor, ele aplica inúmeras atividades, e ele tem o registro de tudo isso. Então, o registro de participação, o registro de todas as atividades que ele fez ao longo do bimestre, para que aí sim ele possa construir uma menção ou uma nota em cima daquilo, em cima do que o seu filho fez na escola. Então, quando você chega e vê o boletim do seu filho com uma média baixa, significa que não é que o professor quis dar uma nota baixa para o seu filho, porque nós que fazemos a reunião de pais, a gente muitas vezes é questionado, por que meu filho tirou essa nota? Sendo que quem deveria ser questionado é o filho, né? É a criança, é o estudante, né? Como que você chega no professor e faz esse tipo de pergunta? E ao longo do bimestre, quantas vezes você parou e perguntou para o seu filho o que foi que ele fez na aula de educação física? Filho, o que foi que você estudou hoje? Qual é a disciplina que você tem hoje? Você levou o seu livro, né? Ou você participou da aula? Se não participou, por que não participou? Então, muitas vezes a gente tem isso acontecendo Sim, também, né? o papel da família é tão importante quanto o do professor nessa parte. Na vida escolar do seu filho, você tem que participar da vida escolar do seu filho. Se aconteceu qualquer coisa na escola, vá, não chegue no professor, pergunte pro professor por que aquela nota. Pergunta para o seu filho por que ele tirou aquela nota. Uma avó, uma tia, a gente sabe que as famílias hoje, elas estão mistas, né? E elas estão dentro daquilo que é possível estar. Então, assim, se você é responsável por uma criança, se você é tio, é vó, é irmão, faça isso. Seja realmente o responsável por aquela criança. Cumpra essa parte da vida escolar dele. Seja presente na vida escolar do seu filho, da pessoa que você é tutor. Até porque, gente, vamos fazer uma conta básica, matemática? Quem é bom em matemática aí? Se o professor tem 35 alunos na sala, não vamos para 30, uma sala que tem pouco, 30. O professor de educação física, vamos supor que ele tem 10 turmas. E ainda não é a carga horária fechada. Ele tem 10 turmas. Ele tem 30 alunos por turma. Numa matemática muito simples, ele tem 300 alunos. Fácil. Né? Isso a cada ano, tá? Porque no ano seguinte muda os alunos. Então, a cada ano nós temos 300 alunos em média, 250 a 300 alunos. Então, o que é mais fácil? Você culpar o professor, você colocar a responsabilidade na escola sobre o seu filho, ou você entender que aquele professor tem 300 alunos para ser responsável e você só tem uma ou duas crianças. Vamos supor que você é uma mãe que gosta muito de ter filhos, né? É uma mãe do lar, é uma mãe que gosta de ter filhos, que gosta da família grande. Vamos supor que você tem aí 6 filhos, 7 filhos. Por que você vai na escola cobrar o professor que tem 300? E a sua responsabilidade? Então, assim, é de forma dura, mas é de forma que é preciso ser falado. As demandas, elas são muito grandes. Bom, professor, a gente dá conta sim, professor, nós somos fortes, mas a família precisa nos apoiar, precisamos do apoio das famílias, beleza? Beleza? Nós temos por trás de nós os gestores, né? Vamos falar dos gestores também, que são pessoas importantes na nossa vida. Extremamente importantes. Se você pega um gestor que te ajuda, que te qualifica como profissional, você tem toda uma assessoria por trás daquilo ali. Mas a família é importante também estar no apoio do estudante. E chega com jeitinho, gente. Chega para conversar na escola com jeitinho. Não chega gritando, não. Porque aquilo que você faz, o seu filho vai reproduzir. Se você chegar maltratando o profissional da educação, e em função do exercício, que sabendo que isso é crime, o seu filho vai fazer a mesma coisa na sala de aula. E aí depois não adianta falar que não sabia o que estava acontecendo. Nossa, mas eu não sei o que fazer com meu filho, mas poxa vida, qual é a sua atitude em relação a ele? Em relação às pessoas de autoridade, que o professor é uma figura de autoridade dentro da sala. Como que você trata esse professor? O seu filho fez uma coisa que é muito pesada, não foi legal. Qual foi a sua postura? Será que você foi até o professor junto com o seu filho, se desculpar?
Peça para o seu filho escrever uma carta, fala, olha, não foi legal o seu comportamento, né? Todos nós somos pessoas e merecemos respeito, merecemos ser vistos como cidadãos mesmo, que estamos ali a trabalho, né? Bom, falamos de situações difíceis, falamos de políticas públicas. Desculpa, professora, te cortar. Você falou de respeito. Uma outra situação que eu passei foi com uma aluna da EJA. Foi uma perseguição. A aluna, né, desrespeitou um funcionário da escola. Não só uma, mas desrespeitou vários funcionários. Só que no horário da minha aula, eu era responsável pela turma, ela desrespeitou um funcionário na minha frente e me desrespeitou também. Como essa aluna tinha vínculos políticos no município que eu trabalhava, ela usou aquilo contra a gente o ano inteiro. Então, a escola inteira sofreu uma perseguição política por conta de uma aluna, de uma questão que, assim, dava para ter sido resolvida ali na escola. Entendi. Galera, a política, a gente falou que não ia falar de forma política, né, nesse canal. E não é de forma política. A gente só está querendo que cada um cumpra o seu papel na na sociedade e caminhe de acordo com aquilo que que é da sua função. Então, por exemplo, não tem porquê um político entrar dentro da escola e decidir quem vai ser a pessoa designada que vai cuidar da gestão, né? Isso tem que ser decidido pelo corpo docente. Isso tem que ser escolhido pelo grupo de professores. Não tem porquê um estudante ou uma mãe de estudante ir numa diretoria de ensino e fazer uma denúncia de um professor. Às vezes o professor nem sabe o que está acontecendo. Aconteceu um caso em que a escola estava trabalhando religiões de matrizes africanas, que faz parte de um dos currículos de um município, e aí ela foi questionada por figuras de autoridade, né? Ela foi não só questionada, ela foi... Desculpa te corrigir, professor, é uma lei federal, nós temos que trabalhar matrizes africanas. Isso. Indígenas também. Independente do que você gosta, do que você acha certo ou errado, nós precisamos trabalhar com aquilo que a gente tem. O Brasil hoje é misto, né? E por que essa professora, essa diretora foi questionada? Por que esse pai não chegou na escola e falou, olha, vocês podem me explicar o que significa? Vamos marcar uma reunião? Ele não quis uma explicação, ele quis pressionar a gestão da escola e a professora. Isso. Então, assim, gente, isso acontece muito, né? Hoje, as famílias não chegam para conversar. Isso é muito pesado. E na EJA é mais pesado ainda. Porque se você tem um adulto que é responsável pelas suas ações, ele vai num espaço político e ele faz com que a política entre dentro da escola, porque é conhecido. Por que a gente veio para essa conversa, né, gente? É simplesmente para que vocês possam entender que tem muita coisa por trás acontecendo na escola, né? Esse aqui é o nosso primeiro episódio do canal, tem muita gente para chegar, né? Nós vamos receber aqui não só educadores, profissionais da educação, a gente vai receber também as famílias, né? Porque eu acho que todos os lados eles podem ser ouvidos. Nós vamos receber os estudantes, nós vamos gravar com todos. O espaço é aberto, pelo que entendi, né, professora? Isso. Espaço para a família, para os professores, para os gestores. Sim. Todo mundo que quiser falar, eu acho que vai ter a voz aberta aqui, né? Tem a voz aberta. E a função disso não é brigar, tá, gente? Não é causar uma polêmica. É só para que vocês entendam que hoje a realidade da escola, né? O chão da escola, ele acontece muito mais coisa do que a gente pensa. Então, muitas vezes a gente acha que é uma coisinha simples e não é, né? Tem uma série de outras coisas aí, uma série de caminhos acontecendo e que isso vai causando aquele adoecimento do educador, aquele apagão que está previsto na educação. Então, vamos tentar falar para que as pessoas que não conhecem possam ouvir e possam tentar fazer diferente a partir de agora. Vamos salvar a educação, né? Vamos salvar a educação, porque quem hoje está na educação é porque ama. Gente, professor, ele não trabalha só na escola. Ele trabalha em casa, ele trabalha no horário da refeição, ele trabalha em todos os momentos possíveis, porque hoje não é só
dar aula, né? Hoje a gente tem uma porrada de documentação para fazer. E muitas vezes o pedagógico, que deveria ser o foco do professor, ele deixa de ser o foco. Por quê? O professor está com uma demanda gigantesca para poder fazer todo aquele alinhamento de sistema, porque é isso. Então, é chamada, é plano de aula que a gente tem que preencher, é plano de semestre, é plano de bimestre, é nota. Porque, por exemplo, hoje em dia, tudo é nota, né? Pergunta pro seu filho, mas não pergunta no celular. Não pergunta no celular, olhando pro celular. Senta, vai tomar um café com seu filho, senta com ele, olha pro olho dele e pergunta: filho, o que está acontecendo? É de forma dura, mas é de forma que é preciso ser falado. Porque hoje em dia a gente não está dando conta. As demandas, elas são muito grandes. Bom, melhorar a escola. Agora, sobre a escola, quem sabe é quem está no chão da escola, todos os dias. Falar sobre educação, você precisa ter propriedade, ter lugar de fala. Quando a gente fala lugar de fala, eu vou falar sobre um assunto a qual eu pertenço, a qual eu estou ali e eu posso, de fato, dizer o que está acontecendo. Dar opiniões sobre melhorias, dar opiniões sobre o que não está dando certo, falar também sobre o que está dando certo, porque tem muita coisa que está dando certo. Tem muita coisa dando certo. Tá certo que essa conversa caminhou para um lado bem pesado, né? Mas tem muita coisa dando certo. Por exemplo, na educação física, uma coisa que dá muito certo, que os alunos amam, é os jogos interclasses, né, professor? Com certeza. Dá muito trabalho. Até quem não participa nos jogos interclasses, interescolares, eles gostam muito. E tem uma coisa muito bacana também nesses interclasses, né? Até quem não gosta de fazer atividade física, porque não quer, por N motivos, ele pode participar de outra forma, né? Ele pode ajudar o professor a organizar, ele pode participar torcendo. Torcendo, grito de guerra, mascote, que mais que tem? Pomponzinho, bandeirinha, uma série de coisas que dá para fazer. Mas isso dá para o professor de educação física fazer sozinho? Cada sala tem que fazer seu treinamento, o aluno que está ali participando do treinamento está participando também. Verdade. Não dá para fazer sozinho os campeonatos. Os campeonatos nós dependemos de diversas pessoas. E os professores ajudam nesses campeonatos? Ou ele fala, não, isso aí é coisa do professor de educação física, deixa ele se virar? Já peguei professores que nos ajudaram bastante, como eu já peguei equipes que tinham professores que simplesmente cruzavam os braços e não ajudavam. Professor, acorda, ajuda o seu colega. Isso. A gente tá junto, professor. A gente não tá aqui para chamar atenção. A gente tá aqui para falar da importância que é. E se a gente quer fazer uma educação diferente, se a gente quer que dê certo, nós precisamos nos apoiar. É isso. Trabalho em equipe é tudo. Isso. Você trabalhando em equipe com seu colega, você vai estar proporcionando o melhor para o seu aluno. Que é o que nós viemos fazer. Nós estamos na educação por isso. Pelos alunos. Sim. Quem está na educação, como você falou, é porque gosta. Porque financeiramente não é viável mais estar na educação. Mas nós amamos isso. Amamos o que fazemos. Por isso estamos aqui, né? Isso mesmo. A gente ama o que a gente faz. E o que deixa a gente mais orgulhoso é ver a carinha da criança feliz depois no final. Sabe aquela criança que não fazia nada, aí ela começa a participar. A evolução. A evolução. A evolução é o mais importante. O melhor de tudo é a evolução da criança. Por exemplo, eu trabalho com a criança desde pequena. Eu pego aquela criança que chegou mal sabendo andar, a criança sai pulando corda, ela sai sabendo, conhecendo esportes. Ela chega em casa e conta pra mãe, conta pra família sobre tudo que ela passou naquela aula, né? Eu tô falando de educação física, mas as aulas dentro de sala também são interessantes. São. Muitas pedagogas trazem assuntos muito interessantes, os professores das demais disciplinas também. E tem uma coisa que é muito importante também, gente. A educação, ela é construída com afeto, com amor. Então, quando a gente tem quando a gente constrói esse elo, quando a gente tem um carinho, e o estudante, ele percebe isso. Então, quando você tem um carinho por ele, quando você olha para ele como um ser humano, mesmo que seja aquele ser humano mais terrível da turma, mesmo que seja aquele mais desafiador, quando você olha para ele e você dá uma oportunidade para que ele mostre, porque todo mundo tem uma qualidade, todo mundo tem coisas que vão além. Às vezes eles só precisam de uma conversa. Precisa de sentar, uma atenção. Uma atenção. Às vezes ele não tem em casa aquela conversa, por isso que ele está daquele jeito. Aí você chega no estudante, vê o que ele realmente necessita, o que está
acessível para você, professor, também, né? Você não vai poder fazer o impossível. Mas o que está acessível para você, você pode fazer uma conversa, às vezes ajuda. Ajuda. Quando eu trabalhava no Estado, no Fundamental 2, eu digo quantas vidas eu não salvei com uma simples conversa. Há um tempo atrás eu encontrei um aluno no mercado, eu nem lembrava do rosto dele mais, não era nem familiar mais. 300 alunos, né, por ano, fica difícil. Há 10 anos atrás tinha passado, ou mais, não lembro quantos anos tinha passado por mim. Ele me encontrou e falou, professor, aquela conversa que você teve comigo salvou minha vida. Hoje eu tenho um emprego bom, tenho um comércio. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso aqui. Que legal, né? É gostoso isso, sabia? É bom. Chega a ser emocionante. É muito legal. É lindo. E às vezes a gente não desiste da educação por conta deles, né? Eles fazem toda a diferença na nossa vida. É um prazer interno, né? Quando a gente faz o bem, quando a gente faz o nosso melhor, dentro das nossas condições, mesmo que elas sejam muito precárias, é retornável, né? Tudo que você faz hoje, você recebe também. Professor, bom, eu queria só que você deixasse uma mensagem, e essa mensagem é para quem está começando na pedagogia ou nas outras disciplinas agora, para quem está começando agora, para quem falou assim, eu queria muito ser professor, quando era criança eu tinha aquele sonho, eu ficava ali na lousinha, bonitinho, mas hoje não é mais o que eu quero. Deixa uma mensagem para que as pessoas que pensaram um dia em ser professor ou pensam em ser professor, deixa uma mensagem para essas pessoas. Para você que pensa em ser professor, sonha em ser professor, não é bonito, não é lindo como parece, mas para quem gosta, para quem realmente tem interesse, venha fazer parte do nosso time, venha ser professor. Se você vai fazer com amor, venha fazer. É muito legal, é muito emocionante você pegar um ser humano e transformar. E nós, professores, transformamos com a educação a vida daquela pessoa. Tá bom? Gente, a gente fica por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo do canal. Professor Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi muito bom o nosso café pedagógico, né? Foi muito gostoso, uma conversa muito produtiva. Nos vemos em breve. Não esqueçam de deixar o like, por favor, tá? Toda vez que você curte, que você compartilha, o conhecimento ele chega para outras pessoas. Não dá para a gente saber sobre tudo isso e ficar ali guardadinho só para nós. Então, compartilhe. Mostra para aquela pessoa que às vezes tem alguma dúvida sobre educação. Manda para a família, usa na reunião pedagógica se quiser, usa numa reunião de pais se quiser. Quais canais que estão mesmo, professora, o podcast? O nosso videocast, né, ele está no YouTube. O nosso podcast, ele já está no Spotify. A gente tem um canal no TikTok também, tá? Com alguns Reels. Para quem gosta de... Para quem gosta de TikTok, para quem gosta de vídeo mais curtinho, a gente tem um pedacinho ali dos nossos vídeos no TikTok. Nós temos também um canal do Gabaritando, um espaço do Gabaritando no Instagram. E aí esse Instagram, ele tem algumas informações um pouquinho a mais ali, algumas imagens, alguns Reels dos nossos vídeos. E aí estamos em todas as plataformas. Em breve, nós estaremos também com o e-book na Amazon. Então, aguarde, gente, tem muita coisa bacana acontecendo nesse canal. Que legal, professora. Obrigada, professor, foi muito bom estar com vocês. Beijinho, tchau, tchau. E eu espero vocês no próximo canal. Toca no sininho, hein?